Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de agosto. Novo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se reúne com presidentes dos tribunais regionais eleitorais para alinhar as instruções para as eleições de outubro. O encontro ocorre um dia após a solenidade de posse, quando o ministro defendeu a segurança do sistema eletrônico de votação e garantiu que a desinformação não será tolerada. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. No plenário do Supremo, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, manifesta apoio ao trabalho da imprensa e afirma que segurança dos jornalistas deve ser uma das prioridades no período eleitoral. Ministros do STF retomam o julgamento sobre a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa. E ainda, Supremo decide ampliar prazo para o Estado de Minas Gerais regularizar contratos temporários no ensino público. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar se a nova lei de improbidade administrativa retroage ou não para ações já julgadas e para os processos em andamento. A Lei de Improbidade Administrativa foi sancionada em 1992 com o objetivo de punir o agente público desonesto. A punição poderia ser aplicada mesmo se a investigação não conseguisse comprovar a má-fé do envolvido. Em 2021, foram feitas mudanças na lei. Uma delas exige a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de cometer a irregularidade para que haja a condenação. O prazo geral de prescrição, que antes era de 5 anos, passou para 8. O Supremo Tribunal Federal julga um recurso que discute a retroatividade dessas alterações na lei para beneficiar quem eventualmente tenha cometido ato de improbidade culposo, quando não há a intenção. Para o relator ministro Alexandre de Moraes, as mudanças não retroagem para atingir casos com decisões definitivas. Já nos processos ainda em andamento, a nova lei só deve alcançar aqueles que envolvam atos culposos, cabendo uma análise caso a caso para verificar se houve ou não dolo. Sobre os novos prazos de prescrição, Moraes considerou que eles não podem retroagir em observância aos princípios da segurança jurídica. O ministro André Mendonça entende que a nova lei de improbidade pode ser aplicada aos casos em andamento e aos que vierem a ser apresentados. Naqueles processos finalizados, quando o caso for exclusivamente culposo, pode haver uma ação com pedido para anular a decisão de condenação. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques votou no sentido de que é possível que a nova lei de improbidade possa alcançar processos envolvendo conduta culposa que ainda tramitam na Justiça. Destacou também que a aplicação retroativa da lei não significa anistia geral das ações de improbidade. Serão atingidas apenas as ações pendentes em 26/10/2021, que é a data de entrada em vigor, nas quais a. houver acusação da prática de improbidade culposa, sem trânsito julgado da sentença condenatória. B. tiver transcorrido 8 anos ou mais entre a conduta ímproba, dolosa e a instauração de inquérito civil ou ajuizamento da ação. C. tiver transcorrido 4 anos depois de ajuizada a ação, sem a publicação de nenhum pronunciamento judicial condenatório ou confirmatório de condenação. Estão fora do alcance da retroação sentenças condenatórias transitadas em julgado antes do advento da Lei 14.230 de 2021, a pretensão de ressarcimento do dano ao erário em razão de conduta dolosa descrita na Lei 8.429 de 92, ações em tramitação em 26/10/2021 que não se enquadrem nas hipóteses A, B e C referidas acima. O ministro Edson Fachin, por sua vez, se manifestou pela não retroatividade da lei. Segundo ele, a norma não pode retroagir nem mesmo para as condutas culposas praticadas antes de sua vigência. Ao meu ver, reconhecer a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa significa reconhecer que ela não se aplica às condutas culposas praticadas antes de sua vigência, não havendo importância a existência de investigação, processo, sentença ou trânsito em julgado. É o que eu entendo ter assentado Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello,
ao tratar da temática da intertemporalidade da lei numa decisão monocrática que foi lançada no agravo de instrumento 25115-336, julgado em 25 de outubro de 99. Essa sessão terminou agora há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento desta quarta-feira. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou o voto dele. Ele votou pela não retroatividade da lei. Para ele, a nova norma não pode retroagir nem nos casos de condutas culposas praticadas antes da vigência da lei. Já o ministro Dias Toffoli seguiu a linha dos votos do ministro André Mendonça e do ministro Nunes Marques, votando pela retroatividade da norma. A sessão foi suspensa depois do voto do ministro Dias Toffoli e será retomada amanhã com o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. Antes da abertura da sessão, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, disse que o STF apoia e defende a imprensa brasileira e entende que a segurança dos jornalistas e demais profissionais deve ser uma das prioridades durante o período eleitoral que se iniciou na última terça-feira. A manifestação atendeu o pedido de apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e do Instituto Palavra Aberta. As entidades pediram o apoio do Supremo Tribunal Federal para a defesa do trabalho jornalístico durante o segundo semestre deste ano, considerando que a liberdade de imprensa, como nós sempre entendemos, é uma premissa da democracia brasileira. Em razão do pleito, eu venho publicamente dizer, em nome de todos nós, que o Supremo Tribunal Federal apoia e defende a imprensa brasileira, bem como entende que a segurança dos jornalistas e demais profissionais deve ser uma das prioridades durante esse período eleitoral que se iniciou oficialmente agora. O plenário do Supremo ampliou o prazo para o Estado de Minas Gerais regularizar contratos temporários no ensino público. A ampliação do prazo para Minas Gerais regularizar os contratos temporários no ensino público tem a ver com uma decisão do STF de maio deste ano. Na época, os ministros invalidaram a legislação estadual das décadas de 70 e 80, que permitia a convocação de professores sem vínculo com a administração pública, e estabeleceram um período de 12 meses para o governo estadual cumprir a decisão. Mas o governador Romeu Zema pediu mais tempo para fazer novo concurso público e evitar um colapso no sistema de ensino. Agora, os ministros estenderam o prazo de 12 para 24 meses. Para o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, essa ampliação é necessária para que os alunos não sejam prejudicados por uma repentina descontinuidade do ensino. A decisão também levou em conta as limitações do período eleitoral para nomear, contratar ou admitir servidor público. No próximo bloco, a gente mostra como foi a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Voltamos já. 20 anos de TV Justiça e quem ganha o presente somos nós brasileiros. Os cidadãos que têm acesso a conhecimento jurídico sem o juridiquês, numa linguagem fácil, acessível, para conhecimento de todos os seus direitos. Também nós, profissionais das mais diferentes carreiras jurídicas, enxergamos na TV Justiça um espaço para aprendizagem, seja um estudante para concurso, seja um magistrado, advogado, a TV Justiça leva conhecimento com seus diversos profissionais extremamente qualificados na área do direito e também na área da comunicação. Parabéns, TV Justiça. O novo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Na pauta, as instruções para as eleições de outubro. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse nesta terça-feira em solenidade que reuniu autoridades dos três poderes. A cerimônia teve início com um hino nacional. Cerca de 1.000 pessoas participaram do evento. Representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo
prestigiaram a solenidade de posse. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e, em outubro, vai conduzir as eleições. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. O ministro Ricardo Lewandowski assumiu a vice-presidência. Essa festa foi uma festa que simboliza o renascimento e o verdadeiro fortalecimento da democracia brasileira. Esta é a primeira posse que ocorre de forma presencial no TSE desde o início da pandemia, há quase 2 anos e meio. Nos discursos, as autoridades reforçaram a segurança do sistema eletrônico de votação e a importância de eleições limpas e justas. Ter Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral é uma forma muito peculiar de benigna interferência do destino em nossa história recente. Ninguém melhor do que o nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnica, previsível e democraticamente. Reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas, mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos nos próximos menos de 2 meses. Nos importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo do processo eleitoral, desde o início até a posse dos eleitos, sempre pelo voto popular. E assim tem sido a cada eleição, um processo limpo, seguro e muito bem conduzido pela Justiça Eleitoral. Depois da solenidade de posse, os ministros receberam os cumprimentos no Salão Nobre do TSE. Vamos acompanhar agora os principais destaques do discurso de posse do presidente do TSE. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante. Sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional, como demonstra a implementação da biometria, que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pela Covid-19, onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos. Um constante trabalho de reafirmação dos valores democráticos, dos princípios republicanos e do respeito à soberania popular. A democracia existe exatamente para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de periodicamente escolherem seus representantes. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, confiável e transparente. A Justiça Eleitoral nada mais é
do que um instrumento constitucional para o exercício seguro e transparente das escolhas democráticas realizadas pelas brasileiras e pelos brasileiros, em respeito à soberania da vontade popular. Valor estruturante, essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável, justa, igualitária e solidária. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. A seguir, prédio do TRF1 em Brasília é premiado por Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Voltamos já. 20 anos de TV Justiça, sem dúvida uma conquista democrática. O televisionamento das sessões, especialmente das sessões plenárias mais importantes, aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Isso é uma conquista importante. Eu faço uma única ressalva, fiz desde o primeiro momento ao ministro Marco Aurélio, que foi o pai dessa ideia, nas questões criminais. Acho que o processo criminal não deveria ser televisionado. O processo criminal é fato. E muitas vezes há uma sensacionalização, e essa sensacionalização leva a um pré-julgamento. E também entendo que pode ser considerado, inclusive, uma condenação acessória sem previsão constitucional. Mas vamos apoiar a TV Justiça naquilo que ela tem de melhor, que é aproximar o cidadão das grandes causas nacionais. Edifícios não monumentais, mas com valor histórico e arquitetônico, são reconhecidos com um selo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Este ano, 10 prédios ganharam a certificação. Um deles é a sede 2 do TRF da primeira região em Brasília. O contraste entre o azul e o concreto. A maioria das esquadrias, aberturas e estruturas originais. Não há cabos expostos e o edifício é muito bem conservado. Com essas características, o prédio, até então pouco notado, ganha reconhecimento. A sede 2 do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília está entre os 10 edifícios não monumentais premiados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. O prédio foi construído em 1976, faz parte da história da arquitetura moderna brasileira. A qualidade do projeto e a preservação ganharam pontos positivos. A gente quer jogar luz nas edificações do cotidiano, que estão bem preservadas ao longo do tempo, que têm valor arquitetônico, né, que têm autor, e divulgar tanto esses edifícios quanto esses autores, que são tão importantes para a construção da cidade que nós conhecemos. O prédio recebeu este selo, uma marca desenvolvida e doada pelo arquiteto e urbanista Danilo Barbosa, coordenador da equipe que criou o projeto das placas de sinalização de Brasília, também na década de 1970. Por isso, os edifícios premiados também mereceram a plaquinha. A ideia do selo foi se apropriar de um elemento que é bastante presente em Brasília, que é o cobogó, né? E dentro do cobogó,
a gente aplicou, né, as cores do nosso mar, que é o nosso céu, né, e o nosso verde, que é bastante profundo em Brasília. O desembargador federal, Neviton Guedes, conversou com os arquitetos. Um deles é o autor da obra original da sede 2 do TRF-1, o paulista R.R. Roberto. É pioneiro e contribuiu para a construção de prédios públicos em Brasília. Poderia até dizer que é arquitetura de vanguarda e que respeita as normas de construção da cidade. A certificação entregue nesta quarta-feira tem um significado ainda mais especial. 17 de agosto é o Dia da Preservação do Patrimônio Histórico. A Justiça do Trabalho lançou novas soluções tecnológicas e administrativas que vão melhorar a integração do Poder Judiciário Trabalhista. O evento foi realizado no TST. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no YouTube. Foram lançados os portais dos Sistemas Administrativos Nacionais da Justiça do Trabalho, o SESAD, e o aplicativo unificado do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho, o SIGEP. As ferramentas vão contribuir para a integração dos servidores e magistrados da Justiça do Trabalho no âmbito dos serviços administrativos. O presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, fez a abertura da cerimônia. A evolução e o nível de excelência que os sistemas administrativos gestados no âmbito da Justiça do Trabalho vêm alcançando com a atuação colaborativa dos diversos tribunais regionais tem despertado o interesse de órgãos externos, a exemplo de tribunais de justiça e outros conselhos, inclusive do próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O ministro Agra Belmonte, presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do TST, destacou a importância das plataformas para a Justiça do Trabalho. Essas duas ferramentas vão permitir aos servidores, aos magistrados, que eles tenham acesso a todas as funcionalidades, né? Obter informações sobre contra-cheque, obter informações sobre rendimentos anuais, férias, licenças e outras situações mais. Durante o lançamento foram apresentados vídeos sobre as vantagens das ferramentas para os usuários e usuárias. A presidente do Tribunal Regional da 5ª Região na Bahia, Débora Machado, ressaltou que as novas tecnologias foram desenvolvidas com o apoio do TRT e vão permitir a gestão de pessoas unificada em toda a Justiça do Trabalho. A magistrada também explicou como o acesso deve ser realizado. O funcionamento é muito simples, é preciso que se baixe esse aplicativo, seja no App Store ou seja no Play Store, e aí ele já vem com essa autoexplicação. Para efeito de passo a passo, o servidor coloca o número de matrícula, coloca o login, faz o acesso e a partir daí tem também um sistema de QR Code que é para confirmar aquela identidade, para dar segurança àquelas informações e a possibilidade inclusive do uso offline. O que a gente quer é que a Justiça do Trabalho como um todo sirva bem, não só ao jurisdicionado, mas também aos seus servidores, que são a alma, a essência para a realização dessa atividade maior, que é a prestação da atividade jurisdicional. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça foi palco do lançamento de livros sobre direito à informação e os desafios para uma sociedade inclusiva. O livro Direito à Informação, Repercussões no Direito do Consumidor, traz discussões sobre o valor da informação nas relações jurídicas de consumo contemporâneas e a eficácia do dever de informação para o consumidor. O autor João Pedro Leite Barros aborda os limites da complementação da atividade legislativa pela atividade regulatória das empresas que pretendem tutelar os interesses econômicos dos consumidores. Para que a informação seja devidamente prestada, ela deve ser compreendida e assimilada dentro da relação de consumo. O livro vai tratar exatamente sobre isso, o redimensionamento do vetor informação na relação de consumo, na perspectiva de direito comparado. Portugal e Brasil. Os 3 volumes da obra, Deficiência e os Desafios para uma Sociedade Inclusiva, foram organizados por Igor Lima da Cruz Gomes, João Pedro Leite Barros e Leonardo Rocha de Almeida. Nos livros, são tratados temas importantes voltados à inclusão social
e a atuação efetiva do STJ para garantir os direitos da pessoa com deficiência, como a criação de comissões, a realização de eventos e a cobrança de julgados. É uma tentativa de, na maior amplitude possível, falar sobre o tema, seja citando doutrina, inclusive de ministros do próprio STJ e de várias outras autoridades no assunto. Nós temos também engenheiros, arquitetos, gente que trabalha com essa situação da inclusão da deficiência no dia a dia. O primeiro volume conta com um artigo da servidora Simone Pinheiro Machado. Ela é coordenadora da Comissão de Acessibilidade do STJ e escreveu sobre a inclusão no tribunal nos últimos 20 anos. Um apanhado histórico desde o início do trabalho de acessibilidade e inclusão aqui no tribunal. Então, pontos importantes, dicas para quem está começando a fazer o trabalho, a forma de raciocínio, a lógica de planejamento que a gente tem, a vinculação, a necessidade de vinculação com o planejamento estratégico. A ministra Nancy Andrighi é presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão da Corte. Foi ela quem escreveu o prefácio das obras. São 90 autores que trabalharam na obra, aos quais eu dedico a cada um abraço de profunda amorosidade e um agradecimento oceânico pelas lições de amor ao próximo e de dever de cada um de nós que deixaram impresso nesses 3 volumes dessa obra. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.